Tem agora a palavra a camarada Isabel Tavares, da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário e Calçado e Peles de Portugal, e prepara o camarada Paulo Morato. Boa tarde, camaradas. Em nome da Direção Nacional da FESET, uma forte saudação a todos os presentes neste 15º Congresso da CGTP. Para início da minha intervenção, gostaria de revisitar a história no momento em que se comemoram 50 anos da Revolução de Abril e 48 anos da Constituição da República Portuguesa. Certamente que nesta sala, muitos como eu só têm contacto com esta realidade vivida antes de 1974 por força da leitura ou do relato daqueles que por lá passaram. Uma realidade dura, repleta de exploração e injustiças, em particular para quem trabalhava nos setores têxtil, vestuário e calçado, que nada mais tinha como garantia do que uns míseros tostões ao final do mês. Num modelo assente em elevados níveis de exploração, que condicionava o exercício dos poucos direitos existentes, onde as mulheres eram legalmente discriminadas com salários mais baixos que os homens, mesmo exercendo as mesmas funções. O salário na produção deste setor maioritariamente feminino variava entre os 1.400 escudos para as mulheres e os 1.900 escudos para os homens. Trabalhavam-se 48 horas por semana, o sábado era dia de trabalho, eram permitidos os despedimentos sem justa causa, férias e subsídio de férias eram de acordo com a assiduidade e o subsídio de Natal não existia. Direitos de maternidade eram mínimos, saúde e educação eram residuais. Um tempo onde não existiam direitos sindicais, organização sindical no interior das empresas, um tempo sem oportunidades, um tempo sem luz, onde os dias eram quase sempre cinzentos. Hoje, passados 50 anos de abril de 1974 e quase 48 anos da promulgação da Constituição da República Portuguesa, podemos dizer que muito mudou. A Constituição da República Portuguesa continua a ser a âncora do nosso regime democrático, o alicerce dos direitos fundamentais para uma sociedade desenvolvida, garante das conquistas de Abril e uma alavanca preciosa para o equilíbrio da sociedade. A Revolução de 25 de Abril de 74 continua a ser um dos momentos mais altos da história de Portugal, uma alavanca para sanar injustiças e desigualdades sociais. Neste processo, foi possível aos trabalhadores nas suas empresas construírem e desenvolverem fortes estruturas e organizações para defender os seus direitos e interesses de classe, sendo a sua luta decisiva para a conquista da consagração de importantes direitos e liberdades. São exemplos disso o aumento geral dos salários, a licença de maternidade, a legalização do direito à greve, liberdade de reunião, de manifestação e associação, liberdade sindical, o direito à negociação coletiva, a proibição dos despedimentos sem justa causa, o direito a férias, subsídio de férias e subsídio de Natal. Apesar de toda esta transformação nacional, nem tudo se alterou favoravelmente, nem em Portugal, nem no mundo. Nos dias de hoje, a tónica continua a assentar no facto do mundo estar a ser comandado a favor dos interesses do capital financeiro e do poder das multinacionais e dos grandes grupos económicos, provocando graves desequilíbrios e contradições no desenvolvimento entre países num clima generalizado de insegurança. Um forte agravamento das injustiças e desigualdades sociais e o aumento das ameaças à paz em diversas regiões do mundo. Em 2016, camaradas, a quando da realização do nosso 12º Congresso da nossa Central, valorizávamos a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, a derrota da direita, a tomada de posse de um governo do PS, de uma nova correlação de forças em que os partidos à esquerda do PS tiveram um importante e decisivo papel na revogação do caminho de retrocesso social seguido pelos anteriores governos do PSD e CDS. Um avanço só possível fruto de uma luta intensa travada pelos trabalhadores nos locais de trabalho e na rua. Se a conquista e reposição de direitos e melhoria dos rendimentos dos trabalhadores foram uma realidade sentida nesse período, o mesmo já não podemos dizer da governação do PS em maioria. O PS deixou claro nos últimos 4 anos as suas prioridades, dirigindo as suas opções e apoios para as empresas, para a banca, para o capital, alimentando as negociatas e desvalorizando o seu impacto negativo no país, no povo e nos trabalhadores.
A 10 de março, os trabalhadores têm na mão a possibilidade de inverter o rumo, votando em consciência, dando força às suas reivindicações, defendendo o futuro, votando nos que estão ao seu lado todos os dias, levando assim a luta ao voto. No setor, apesar de independentes, não podemos ficar indiferentes, pois não estamos imunes a tudo isto. Muito pelo contrário, somos alvo das mais descaradas tentativas de retrocesso social através dos ataques aos direitos e rendimentos dos trabalhadores por parte das associações patronais no âmbito das mesas negociais e nos locais de trabalho. O patronato do setor há muito que conta com uma forte base de apoio às suas ambições por parte dos sucessivos governos, sejam eles de direita ou ditos de esquerda. As sucessivas e lesivas alterações à legislação laboral são um dos exemplos mais flagrantes dessa base de apoio. A introdução e não revogação do instrumento da caducidade são das matérias que mais contestação nos têm merecido, pois é um instrumento amplamente utilizado pelo patronato de chantagem para com os sindicatos, pondo em causa o direito ao avanço de direitos e rendimentos. Exemplo claro disto mesmo é a chantagem. Exemplo claro desta chantagem é o processo de negociação com a Associação Patronal da ATP e da Corredoria e Redes, que utilizou este instrumento associado à demagogia e pressão nas mesas de negociação para alcançar, através do bloqueio da negociação coletiva, a caducidade e elevar assim os níveis de exploração e precariedade no setor. Algo que não podemos aceitar num setor que tem apresentado crescimento exponencial, com o aumento das exportações, dos lucros e até do emprego. Iniciadas as negociações para 2024, assentes nas reivindicações aprovadas pela nossa central, temos já como resposta das várias associações patronais uma linha de ataque aos direitos, assim como um padrão de empobrecimento dos trabalhadores através da desvalorização de carreiras e profissões, com propostas de aumento miseráveis e sempre em troca de um direito. O ano 2024 vai com certeza ser um ano de confronto entre os interesses do patronato e defesa dos direitos dos trabalhadores. Muitas têm sido as lutas desenvolvidas nas empresas, com a participação dos trabalhadores, no combate a estas e outras tentativas do patronato de retrocesso. Com a luta foi possível travar a escalada e a ofensiva patronal, garantindo a aplicação de direitos, conquista de melhores condições de trabalho e também de rendimentos, em particular nas empresas filiadas na Associação Patronal da ATP e da Corredoria e Redes, que levaram os contratos à caducidade. Através da luta foi possível melhorar rendimentos, mas também o reforço da organização de base e a sindicalização e o reforço da sindicalização. O primeiro confronto que tivemos em 2024 foi a defesa do direito ao feriado de Carnaval, consagrado nos nossos contratos coletivos de trabalho, com a intenção do corte deste direito por algumas empresas. Sabemos pela experiência que quando os trabalhadores se envolvem e mobilizam, é possível alcançar e defender direitos. São exemplos disso os trabalhadores das empresas Gabor, Riopel, Coindu, Cofmel, Lameirinho, Someles, Moda 21, JF Almeida, Confetil, Uber Tricot, Treves, Tesca, Lusotuf, Valmet, Serlima, Viva Washing, aonde e muitas outras mais. Onde a ação reivindicativa tem dado passos importantes na valorização do trabalho e dos trabalhadores, é possível garantir direitos, aumentar salários, subsídios de refeição, melhorar condições de trabalho, garantir o dia de aniversário como um dia de descanso pago, combater os bancos de horas e exercer o direito à liberdade sindical, o direito à informação e à organização. Só assim, lutando e reivindicando, seremos mais fortes, confrontando ideias e propostas, sempre na perspectiva de aumentar a qualidade da nossa ação. E, camaradas, os trabalhadores e aos trabalhadores o que interessa é a unidade na ação, nos locais de trabalho, em torno das suas justas reivindicações. De nada serve apregoar convergência por cima, quando o que procuram é pôr em causa os direitos em vez de os defender. Só com a valorização do trabalho e dos trabalhadores e, em simultâneo, a valorização dos sindicatos e deste movimento sindical de classe, fiel à sua natureza de classe,
aos seus princípios, unidade, democracia, independência, solidariedade e sindicalismo de massas, é possível caminhar para uma sociedade mais justa e equilibrada. Só assim defenderemos Abril, só assim homenageamos os que lutaram antes de nós e que foram promotores deste movimento sindical que defendemos até às últimas consequências. A luta continua, unidos venceremos. Viva o 15º Congresso da CGTP!